Então, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, sendo hoje dia 9 de abril do ano 2021, onde daremos início à nossa reunião de tratamento de saúde de nossa Casa Espírita, Cantinho de Jesus. Nesta reunião, nós fazemos o estudo de duas obras. Na primeira parte, o livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E na segunda parte, o livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje, nós vamos trabalhar o capítulo de número 7 da obra Justiça Divina, que traz o título Infinito Amor. Essa reunião aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1961 e foi lido a primeira parte da obra O Céu e o Inferno, dentro do capítulo 6, que trata da doutrina das penas eternas, o item de número 16. Então, nós vamos fazer a leitura primeiramente dessa parte, para logo em seguida trabalharmos o comentário de Emmanuel para essa lição da obra O Céu e o Inferno. Allan Kardec, o codificador, em comunhão com a espiritualidade, vai trazer para nós. Invoca-se ainda, em favor do dogma da eternidade das penas, o argumento seguinte. Então, obra Céu e Inferno, aonde o livro A Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, vem comentando, vem trabalhando, vem estudando-a. E aqui, Kardec está nos lembrando sobre a questão da doutrina das penas eternas. Sabemos que essa proposta, trabalhada pelas religiões tradicionais, no caso, dentro do catolicismo, a fixação das penas após nós deixarmos o corpo físico pela morte. Essa era a ideia. E como que se compreendia? Que após o decesso do corpo físico, a alma, ela entraria no céu ou no inferno, pela eternidade. Então, Allan Kardec vem trazendo para nós justamente, do ponto de vista que a doutrina espírita nos esclarece, qual é a proposta, qual é a visão do espiritismo? Qual é a lógica? Qual é a realidade? Então, coloca-se. Invoca-se ainda em favor do dogma da eternidade das penas. Vejam bem que ele utiliza a palavra dogma. E o que significa dogma? É uma verdade que não pode ser contestada. Este é o significado de dogma. A recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter por contrapartida uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa. Então, ele está partindo da premissa de que, se a pessoa boa, após deixar o corpo, ela entra numa recompensa positiva, que é justamente concedida aos bons, em contrapartida, aqueles que não souberam utilizar durante a existência física, dentro das leis de fraternidade, de respeito, de tolerância, ou agindo de forma contrária a essas leis de paz e de amor, utilizando alguns requintes de maldade, elas entrarão, então, naquilo que se convencionou chamar o inferno. E aí Kardec nos apresenta a seguinte refutação. Deus cria a alma
tendo em vista torná-la feliz ou infeliz? É uma pergunta que ele faz. Sendo que Deus é Pai e Criador, é a causa, e tudo o que existe é efeito desta causa inteligente, e os atributos de Deus mostram-nos que ele é soberanamente justo e bom, como que ele, ao criar, vai permitir que alguém, pela eternidade, esteja fadado ao mal, esteja fadado à infelicidade? O objetivo não é evoluirmos, não é crescermos, não é desenvolvermos, não é nos aperfeiçoarmos em direção à luz. Essa luz é Deus. E Deus será refletido na terra por aquele que é o nosso alimento diário, Jesus. O sol da caridade, o sol do amor, o sol da paz, que ilumina os nossos passos no verdadeiro caminho quando nós nos posicionamos neste caminho. A doutrina espírita vem justamente reviver a pureza do ensinamento e dos exemplos trazidos por Jesus. Essa pergunta nós precisamos fazer para nós. E Kardec nos propõe: Deus, ao criar, ele vai criar buscando ser parcial, ou seja, uns destinados à felicidade e outros à infelicidade? Então ele continua: evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o objetivo da sua criação. De outro modo, Deus não seria bom. É um atributo. Os atributos de Deus, para depois quem quer ou quiser estudá-los, está na questão de número 13 do Livro dos Espíritos. Baste que nós tenhamos como base esses atributos para termos, então, uma ideia da sabedoria e da grandeza de Deus. Ela alcança a felicidade por seu próprio mérito. Ela quem? Ele está falando da alma. Então, quando Kardec está propondo a questão da alma, ele está falando do espírito no corpo físico, do espírito encarnado. Na questão 134 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade fará essa diferenciação com Allan Kardec. Quando ele questiona o que é a alma? Resposta: um espírito encarnado. E logo em seguida, ele questiona de novo: o que torna-se a alma ao deixar o corpo? Resposta dos espíritos: volta a ser espírito, a condição real. Então, todas as vezes que nós lermos a palavra alma, nós estamos falando do espírito que está no corpo físico. Ok? Seja nas obras da codificação espírita, seja nas obras subsidiárias. Adquirido mérito, isto é, através do seu próprio esforço, não pode perder-lhe o fruto. De outro modo, degeneraria. A eternidade da felicidade é, pois, a consequência de sua imortalidade. Então, vejam bem, nós colhemos aquilo que semeamos. O fruto, ele é proporcional ao plantio que nós realizamos. Mas antes de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates para se livrar das más paixões. Deus, não a tendo criado perfeita, mas suscetível de vir a sê-la,
a fim de que tenha o mérito de suas obras. Ela pode falir. Então, nós estamos entrando aqui num ponto da doutrina espírita onde nos é esclarecido isso. Que o Pai, ao criar-nos, ele criou-nos simples e ignorantes. E através das experiências que nós vamos tendo, nós vamos conquistando valores, virtudes e, ao mesmo tempo, nós teremos também os vícios, que são as paixões desenfreadas, desregradas. E à medida que nós vamos trabalhando no processo evolutivo entre reencarnação e desencarnação, o objetivo é eliminar os erros e avançarmos para a luz, evidenciando em nós os valores aos quais Jesus foi o exemplo maior. Suas quedas são as consequências da sua fraqueza natural. Então, Kardec mostra-nos que todos trazemos uma fragilidade. E essa fragilidade pode ser, do ponto de vista orgânico, somos frágeis. Somos suscetíveis às doenças. Há uma pequena gripe, há um vírus, tal como a Covid-19, mostrando o quanto ainda somos frágeis no corpo orgânico, no corpo físico. Emocionalmente também ainda somos muito frágeis. Moralmente, espiritualmente. Então, Kardec está trazendo para nós este convite a uma reflexão. Se por uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar, por que Deus não a criou mais forte? Então, se nós termos uma pequenina queda, nós vamos estar fadados ao deixar o corpo a uma eternidade da pena, no caso ruim, a estarmos no inferno pela eternidade? E aí Kardec faz, então, essa colocação. Então, por que Deus não nos fez, não nos criou mais fortes, a fim de não entrarmos nessas quedas? E ele continua. A punição que sofre é uma advertência de que ela fez o mal. Ela quem? A alma. Então está falando do espírito no corpo. E que deve ter por resultado conduzi-la ao bom caminho. Se a pena fosse irremessível, seu desejo de fazer melhor seria supérfluo. Desde então, o objetivo providencial da criação não poderia ser alcançado, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à infelicidade. Se uma alma culpada se arrepende, pode tornar-se boa. Podendo tornar-se boa, pode aspirar à felicidade. Deus seria justo de, para isso, recusar-lhe os meios? Então vamos observar que se um de nós, dentro dessa doutrina das penas eternas, tivermos uma queda e deixarmos o corpo, e ao reentrarmos no plano espiritual, nós ficarmos eternamente no inferno, será que nós não poderíamos nos arrepender? E se há um arrependimento, Deus não pode nos facultar os meios de repará-los? Então, tudo isso Kardec está levantando para que nós possamos pensar. Vejam bem, hoje pode parecer natural para nós, mas lembremos que o livro O Céu e o Inferno ele foi escrito foi publicado, aliás, no ano de 1865. Então, qual que eram as ideias religiosas à época em que este livro foi lançado? O que imperava? O que dominava?
dentro das conceituações humanas, do ponto de vista filosófico, científico, religioso. Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade que dele é o prêmio deve ser eterna. O castigo, que é um meio de atingi-lo, deve ser temporário. A mais vulgar noção de justiça, mesmo entre nós, seres humanos, diz que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Então, esta é a lição do item 16 do capítulo 6 da primeira parte da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, dentro dessa lição que foi lida e comentada na noite de fevereiro do dia 10 de 1961, nos propõe o título, no capítulo 7, Infinito Amor. E o que ele vai trazer para nós? Diante daqueles que suponhas transviados, mesmo que se entremostrem cegos no crime, não te confies à maldição. Nessas horas difíceis, indagas de ti próprio, onde reside a grande razão pela qual Deus tolera semelhantes abusos. Então, vejam bem que reflexão Emmanuel nos propõe. Quando nós observamos os transvios que há na nossa sociedade por parte de nós, seres humanos, é preciso lembrar que nós fazemos parte deste contexto, estamos inseridos nessa sociedade. Quando alguém chora, nós choramos. Quando alguém sorrir, nós temos a satisfação também de sorrirmos. Porque o ser humano reflete outro ser humano. Jesus refletia Deus. E nós? Estamos refletindo quem? Então, quando nós observamos o outro ser humano e encontramos grandes dificuldades ainda que ele traz, é preciso termos misericórdia e entendermos que se nós, naquele momento, não possuímos o tipo de vício que, porventura, alguém possa trazer, não podemos esquecer que nós já conseguimos nos libertar dele, mas que nós também já o tivemos. Então, nós não podemos julgar, nem condenar a quem quer que seja. E este foi o ensinamento do Cristo, quando aquela mulher colocada pelos doutores da lei no meio da praça pública para ser apedrejada diante de uma falta que ela cometeu, e buscando Jesus para que ele pudesse dar o parecer, no intuito de tentar fazer com que ele se contradizesse à lei de Moisés, para que o povo, então, visse que ali não estava um profeta, mas um falso profeta? Sabemos todos nós qual foi não a reação de Jesus, mas a sua ação. Simplesmente, ele diz: aquele que não tiver erro algum, esteja à vontade, atire a primeira pedra. Nós somos como esses doutores da lei e fariseus. Gostamos de acusar. Gostamos de atirar pedras. Mas será que nós temos condições para tal?
essa reflexão é individual. Cada um deve fazer por si só. Infinito amor é o título desta lição. Então vejam bem como Emmanuel vai trabalhando conosco. No entanto, se a inquietação te invade, pensa em teu próprio filho ao surgirem problemas. Então, quando uma inquietação chega, como que nós vamos agir? Ou será que nós vamos reagir a ela? Então, ele pede para que nós pensemos no filho do nosso coração. Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabes dar-lhe na escola o curso repetido ou transferes o exame para a segunda época? Então ele vai fazer uma análise com os nossos filhos. Como que nós agiríamos perante as dificuldades que os nossos filhos vão se apresentando? O nosso objetivo não é corrigi-los. O mesmo se dá em relação ao Pai maior, a Deus. Se foge à profissão, diligencia sempre atividades novas para vê-lo correto e ajustado ao dever. Se aparece doente, angarias remédio, restaurando-lhe as forças. Se o vício lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe cortas os braços, mas buscas na vida os meios necessários para que se reeduque. Se comete erro grave, não lhe queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e de emenda. Então, se nós agimos dessa forma diante das dificuldades que vamos observando em nossos filhos, os pais têm o dever de corrigi-los. O mesmo acontece com Deus. Então, Deus não nos castiga nem nos pune. Deus nos corrige, nos reeduca, para que possamos alcançar a felicidade, a paz, este amor infinito, ao qual Jesus foi a maior demonstração na Terra. Ainda, nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra. Então vejam bem, como que essa frase é atual. Ainda, nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra. Nós não estamos dentro de uma pandemia a nível mundial. E essa pandemia não tem causado inúmeros males em diversos níveis. No grupo social, no grupo familiar, no indivíduo. O que Emmanuel, então, nos sugere? Pensemos no amor divino, que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Perdão e auxílio. Compreenderás então que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, agora vejam bem, ele já não vai falar mais da alma, conforme Kardec ali colocou na obra Céu e Inferno. Ele vai dizer do espírito. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, apesar da imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos, por fim,
que Deus é sempre amor, sempre infinito amor na justiça da lei. Então, essa é a colocação de Emmanuel. Nós vamos fechar aqui por hoje, lembrando que foi colocado aí pela nossa irmã, que a cunhada dela teve Covid, ela está com dificuldade agora para andar, e aí a espiritualidade, com toda certeza, vai auxiliar naquilo que for possível e, por que não também, o impossível, a fim de levar conforto, consolo e força, não somente a ela, mas a todos os nomes que nós lemos, reiterando, e a toda a humanidade. Nós vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião com o nosso irmão Telmo, com a obra Renovando Atitudes. Telmo, uma boa noite. É com você. Esteja em paz. Obrigado, Delano. Obrigado, amigo. Vamos novamente reforçar o nosso agradecimento a esse Pai de amor e bondade pela oportunidade que estamos tendo nessa noite de conversarmos um pouquinho mais sobre essa nossa caminhada. E eu gostaria hoje, agradecendo o convite, agradecendo a caminhada, começar a nossa reflexão com uma provocação. Gostaria de perguntar aos queridos amigos onde é que nós estamos residindo, onde eu moro, onde eu estou. Nós já temos essa resposta com facilidade. Onde eu estou? É uma pergunta muito curiosa, porque muitas das vezes a gente não tem a noção da situação nem do local onde nós estamos inseridos. E hoje nós vamos refletir sobre a lição de número 50 do livro Renovando a Atitude, e ela trata das insatisfações. O título da lição é Tuas Insatisfações. E aí eu fiquei pensando a respeito de essa insatisfação é devido a quê? E muitas das vezes a gente fica pensando se eu estou no local correto. Será que nós estamos no local correto, no momento correto, vivenciando as experiências corretas, necessárias? E quando a gente não tem esse olhar para essa grandeza, muitas das vezes nós nos colocamos como pessoas insatisfeitas. E nós ficamos aqui ouvindo, delando da grandeza, da providência divina, e mesmo assim, a gente, em alguns momentos, a gente ainda tem a falta da percepção de onde estamos. Então, eu volto à pergunta: onde nós estamos residindo? Cada um de nós. A lição que nós vamos estudar hoje, lá do livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Nós estamos quase chegando ao final do livro, das reflexões. Confesso aos amigos que foi uma caminhada muito saborosa, muitas coisas eu tive que reformar intimamente, refazer os meus conceitos, ampliar os meus conhecimentos, transformar os meus dias, graças a esse constrangimento que toda vez que eu leio uma lição, que eu preparo uma lição, que eu estudo uma lição, causa em mim. E eu fiquei pensando sobre as minhas insatisfações ao longo desses últimos 15 dias, ao longo desses anos que estou aqui reencarnado. E é interessante que o Hamed, ele vai tratar
do tema em cima do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles próprios alcançarão misericórdia. Está lá no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, pois eles próprios alcançarão misericórdia. Interessante que essa bem-aventurança ela fala o tempo todo da gente, né? Não é do terceiro, não é do outro. É um processo todo meu. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles próprios alcançarão misericórdia. E o Hamed, ele pega uma fala que está no item 10, na verdade é um comentário do codificador, e ele fala assim: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. E aqui, quando a gente pensa em humanidade, a gente vai lembrar dos amigos que estão encarnados, como nós, reencarnados, e dos amigos que ainda não se aperceberam da grandeza divina, da luz do Cristo, das propostas da lei divina que a gente precisa se harmonizar. Então, um dos defeitos daqueles que não têm essa consciência desperta é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. E aí, toda vez que eu penso em mal, eu lembro do André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, quando ele fala que o mal não merece comentário. Acho linda essa frase. O mal não merece comentário. E aí, quando a gente fala isso com alguém, e algumas pessoas viram e falam assim, eu vou falar do quê, então? Eu estou rodeado por ele, ele se faz presente todo dia, e aí a gente tem que sorrir e entender que aquele irmão, aquele companheiro ainda não conseguiu manter ou buscar ao Pai a sua grandeza. E nós, muitas das vezes, também cometemos esses equívocos de achar que estamos rodeados por não coisas boas. Nós estamos, amigos, rodeados de tudo que é bom. De tudo que é bom. Tudo de primeira qualidade. Porque quem fez tudo foi o Pai, o nosso Pai, o Cristo, os Cristos, trabalhadores de uma qualidade, de uma competência que a gente desconhece. Nós estamos rodeados de coisas boas. E aí eu vou ter que responder a pergunta que fiz aos amigos. Onde é que o Telmo reside? Onde é que nós residimos? Nós residimos na casa do Senhor. Todos nós estamos na casa do nosso Pai. Encarnados, desencarnados, no umbral, fora do umbral, em outro país, outro planeta, outro sistema solar, outra galáxia. Todos nós estamos na casa do Senhor. Isso é muito interessante da gente refletir, porque não tem fora. Não tem fora. Só tem nós e Deus. Nós e Deus. Então, onde é que eu resido? Onde é que eu vou estar amanhã? Onde é que eu estive ontem? Onde é que eu sempre vou estar? Na casa de nosso Pai. E essa percepção, amigos, traz para a gente um consolo, uma tranquilidade, uma certeza que é até difícil de
falar para o outro, de sentir, porque a presença dele é tamanha que muitas das vezes a gente não se apercebe dessa amorosidade que o Pai nos oferta. A gente não percebe o quanto que ele investe na gente. A gente esquece o quanto que Deus trabalha para nós. Nós esquecemos disso. E aí eu fico pensando sobre as minhas insatisfações. Tem lugar de colocar insatisfação dentro da casa do Senhor? Olhando a beleza do universo? E essa humanidade, nós estamos cada vez mais chegando ao ponto de ficarmos encurralados com essas questões. E eu estava recentemente lendo uma matéria a respeito do DNA, e um grupo de pesquisadores que estudam essa questão, de cientistas, né, que estudam essa questão há muitos anos, chegaram a uma conclusão que é muito da óbvia, que não existe no planeta Terra nenhuma consciência capaz de criar o DNA. Não existe. Pela sua complexidade, pelo que ela gera, pelo que ela coordena, não existe no planeta Terra consciência capaz de reproduzir e nem de pensar uma estrutura com essa complexidade. E aí, toda vez que eu leio, eu gosto de ler essas matérias, aí no final eu dou uma gargalhada gostosa, eu falo assim, estão chegando perto. Estamos chegando perto. E aí, na segunda frase que o Hamed coloca aqui no topo da lição, ele fala assim, incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais como físicos. Então, nós temos ainda uma dificuldade de nos aproximar do Pai que está presente. Olha que interessante isso. Ele está presente, mas nós ficamos brincando ou distraidamente tentando evitá-lo. Porque muitas das vezes, amigos, nós tentamos tirar das mãos de Deus o controle sobre a nossa vida e a vida dos outros. Porque muitas das vezes, orgulhosamente, nós achamos que nós sabemos mais que Ele. E isso nos gera uma falta de percepção que traz insatisfações. A lição chama tuas insatisfações, nossas insatisfações. Não é? Então, é muito interessante a gente fazer exercer esse olhar sobre nós. E esse livro, Renovando Atitudes, o tempo todo ele tenta trazer a máxima de conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E o Hamed ele vai tentando, né, trilhar um caminho que nos fortaleça. Porque esses estudos, amigos, essas reflexões, os livros que a gente lê da codificação, da Lavra do Chico, da Lavra do Divaldo, todos têm o objetivo maior de nos fortalecer, para que a gente não cometa os equívocos de outrora e que, buscando essas reflexões, a gente consiga fazer a transformação íntima, pessoal, se enxergando. E vocês percebem que o tempo todo é colocado para nós a amorosidade, a bondade, a misericórdia, para que esse processo seja feito
harmonicamente, sem agressão nenhuma a nós. Muito pelo contrário, nos é proposta a instrução, o esclarecimento para que a gente se eduque. Para que a gente se eduque. E nessa educação, sem ferir a A, B ou C, a gente conseguir fazer essa reforma, sem levantar muita poeira, sem fazer muita quebradeira, sutilmente a gente fazendo essa reforma, essa mudança, essa transformação. Porque ela é, sem dúvida, silenciosa. Como Deus é silencioso. Deus é silencioso em tudo que Ele prepara. Muitas das vezes, tão silencioso que a gente não o percebe. Mas essa é uma das características de Deus também. A forma como Ele sabe proporcionar aos seus filhos amados novas experiências. Novas experiências. E aí eu lembrei da questão 737 do Livro dos Espíritos, que pergunta a respeito dos flagelos, da pandemia, das dificuldades. E aí ele fala que é porque a gente estava distraído, andando devagar. E aí o pai propõe um empurrão para que o progresso aconteça. Então, a gente precisa olhar que esse nosso irmão, o vírus, o seu processo evolutivo, foi proposto a nós para nos ajudar a nos melhorarmos. E nós ainda não estamos olhando para ele com esse olhar. Nós ainda estamos insatisfeitos com a situação proposta hoje para nós. Insatisfeito. Mas nós precisamos nos unir ao Cristo, aos benfeitores, para que a gente faça essa transformação. Essa transformação de pensar, de sentir, de olhar e de ver. Uma proposta muito boa. E aí a gente vai cada vez mais morar na casa do Senhor com mais alegria, com mais felicidade. Porque é essa a proposta do Pai. Ele propõe para a gente esse universo para que a gente seja feliz. E eu tenho certeza que, hora nenhuma, a proposta é de criar infelicidade. Não, a proposta é de transformar, nos ajudar a alcançarmos esse estágio de perfectibilidade, de felicidade que o Pai tanto nos aguarda, exercendo e vivenciando. A lição, Hamed começa dizendo assim: jovens, adultos, idosos, criaturas das variadas posições sociais e dos mais diferentes contextos de vida sofrem a aguilhoada da insatisfação. Ou seja, é um sentir generalizado. Né? Criaturas das várias posições sociais e dos diferentes contextos de vida. E aí ele vai tratar alguns grupos. O primeiro que ele trata é dos solteiros. Muitos solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos para que as sarças da solidão não possam alfinetar suas necessidades íntimas de se completar no amor. Esquecem-se, porém, os solteiros, de que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos. Olha onde é que que o Hamed está nos levando. Solteiro que tem solidão, ele ainda não percebeu que falta nele confiança. Quando nos rejeitamos e nos desprezamos, e não apenas a falta de alguém em nossas vidas. A falta de confiança nos faz rejeitar e nos desprezarmos.
E não é somente a falta de alguém, não. Olha que interessante. O próximo grupo que ele trabalha são os casados. Muitos casados reclamam sistematicamente que já não veem mais o cônjuge com os mesmos olhos de antes. Isso aqui é interessante, né? Porque a gente não se vê mudando e não vê o outro mudando. A gente não vê a transformação. A gente caminha com pai, com mãe e irmãos, e a gente não vê eles tendo dificuldade na mobilidade, no raciocínio, na escrita. Né? A gente vai tocando barco sem se aperceber dessa transformação diária e constante que acontece. E nos relacionamentos são assim, todas as gamas de relacionamentos são assim. Muitos reclamam e sistematicamente que já não veem mais o companheiro, a companheira com os olhos de antes. E por isso sentem-se desiludidos, enganados e abalados diante da união infeliz que outrora julgavam acertada. Olha que interessante, né? A gente muitas das vezes coloca todas as fichas no colo do outro, fala assim: me faça feliz. Você é a pessoa que vai me fazer feliz. E aí a gente esquece que o processo de felicidade dentro de uma relação, ela precisa ser mútua, dedicada, amiga, misericordiosa, caridosa, e sempre com a consciência desperta para as mudanças que estão acontecendo dentro desse relacionamento. Torcendo para que a gente esteja buscando trilhar o melhor caminho e auxiliando todos que estão conosco nesse caminho. E quando a gente ajuda, a gente propõe mudanças ao outro e a nós. E o Hamed continua dizendo para nós: contudo, não observaram os casados que a decepção não era com o outro, porém com eles próprios. Por não aceitarem seus fracassos e que projetam suas incompetências e insatisfações como sendo pelos outros e nunca por si mesmos. Olha que interessante, né? Contudo, não observaram que a decepção não era com o outro, porém com eles próprios. Porque a gente não constrói relação sozinho, amigos. A gente não caminha sozinho. Primeiro, nós estamos caminhando com Deus. Nós com o Pai. Primeira relação que nós temos. Duradoura, constante e que não tem fim. Para a nossa sorte, viu? Para a nossa sorte, a parceria estabelecida de Deus para conosco não tem fim. As bênçãos que ele propõe, os elementos que ele propõe, a escada que ele propõe, a caminhada que ele propõe, não tem fim. E isso é muito bom de saber. Porque quando a gente tem essa certeza, a gente fica tranquilo com relação ao local, o como e onde estou. Porque a confiança em Deus, ela precisa ser a primeira pedra, a primeira rocha onde devemos pisar. Ela tem que ser a base de tudo, a confiança plena em Deus, em todos os momentos. Em todos os momentos. Então, aqui, quando o Hamed fala que a decepção não era com o outro, porém com eles próprios, é porque eu preciso fazer essa análise íntima do qual era a minha expectativa entrando num relacionamento. Qual era a minha expectativa?
O que eu ofereço para esse companheiro, para essa companheira, para esse pai, para essa mãe, durante o tempo da reencarnação? Ainda tem esse detalhe que a gente tem que prestar atenção. Eu vou participar da vida desse companheiro e essa companheira vai participar da minha vida durante um período da reencarnação. Será que depois nós vamos ter laços, afinidades, simpatia para continuarmos caminhando juntos? E aí o Hamed enfatiza a questão dos fracassos, porque não aceitamos os fracassos, porque nós estamos construindo. E a construção ela pode passar por momentos de equívocos. Equívocos nas relações, em todas as relações, em todos os momentos. Eu saio de casa e volto comprando pão. A companheira passou na padaria também, comprou pão. Aí chega em casa, 2 pacotes de pão. E aí um vira, não, por que você não me ligou? Não, calma. Vamos fazer um doce de pão, vamos fazer uma torrada, vamos fazer simples a solução que podemos ofertar pelo desejo de acertar. E muitas das vezes a gente intensifica demais alguns equívocos gerados pelo desejo de acerto. E aí, no próximo dia, percebendo e não querendo que aquilo se repita, a gente se comunica. Meu bem, meu amor, você já comprou pão? Quer que compra? Quer que leva mais alguma coisa? A gente começa a tecer novas formas de caminhar junto. Outro grupo, Hamed, que pega várias criaturas que enfrentam a pobreza, lutam incansavelmente para a aquisição de recursos amoedados. Várias criaturas enfrentam a pobreza. Aqui ele está tratando da falta de recursos amoedados, tentando dessa forma sair das agruras da miséria. E ele ressalta que não percebem, todavia, que prosperidade é um estado de espírito. Prosperidade é um estado de espírito. O Hamed aqui está trazendo para a gente a lembrança da nossa caminhada espiritual. Nós somos espírito. Nós precisamos pensar como espírito. Precisamos viver como espírito. Precisamos desejar as coisas para o espírito. As coisas espirituais. Esse é o nosso primeiro quesito na lista de desejo. As coisas espirituais. E ele continua dizendo, e que quanto mais declaram a sua mente que estão abertas para aceitar a abundância do universo, mais a consciência se torna próspera. Gente, aqui ele está falando da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Quando buscamos a atitude espiritual, nós aceitamos a abundância do universo. Porque Deus é farturento. Deus não é limitador. Ele é farto. Pedi e obtereis. Amigos, a gente pega uma semente de laranja. O pé de laranja não dá uma laranja. Uma semente não dá uma fruta. Um bago de milho plantado, ele não dá uma espiga. E olha que essa espiga com vários grãos. Olha que uma laranja com várias sementes.
Reparem que quando a gente observa a grandeza divina, ela é sempre exuberante, ela é sempre em quantidades maravilhosas, porque Deus é farturento. Ele não dá limitadamente. Mas para isso nós precisamos ver o universo como um local de abundância, não de pobreza. E é isso que ele está tentando trazer aqui para nós, o Hamed. Que a verdadeira prosperidade não se expressa em quantia de bens materiais que possuem, mas no receber e no dividir todo esse imenso tesouro de possibilidades herdado pela nossa criação divina. Todo esse imenso tesouro de possibilidades herdado pela nossa criação divina. Pedro, na sua primeira carta, primeiro capítulo, ele fala que nós temos uma herança incorruptível, uma herança incorruptível, uma herança ilimitada de Deus, das questões espirituais. Muitas das vezes nós nos comportamos como pobres. Nós olhamos para a nossa casa e achamos que a nossa casa é pobre. Olhamos para as nossas roupas e achamos que as nossas roupas são de pobre. Nós olhamos para nós e nos vemos pobres. Olha como é que nós vivemos insatisfeitos com a abundância que o Pai nos oferta. E é bacana a gente ter o conhecimento cristão espírita, porque ele vai cada vez mais nos descortinando a respeito das riquezas. E olha que o nosso objetivo não é sermos ricos, mas já o somos. Nosso desejo não é ser grande, nós já o somos. O Pai já pensou nisso, ele já fez os filhos com uma herança incorruptível, residentes no universo, não num único orbe, não num único momento, e sim imenso, feliz. Porque todas as nossas caminhadas, todos os nossos dias, nós podemos viver como pessoas felizes, alegres, realizadas, conscientes do momento, da situação que estamos vivendo. 9 de abril de 2021. O que eu estou vivendo hoje? Qual é a minha proposta? O que eu dou conta de fazer isso hoje? O que eu vou realizar hoje? E fazer amorosamente. Amorosamente. Considerando e tendo a certeza da riqueza que temos e da riqueza que somos. Riqueza que temos e da riqueza que somos. Por isso que eu comecei a nosso estudo hoje com a provocação. Onde é que nós residimos? Nós residimos na casa do Senhor. E a casa do Senhor é uma casa farta. Não falta nada. Não falta nada. Se nós tivermos o olhar horizontal, nós vamos procurar os objetos. Mas se tivermos o olhar vertical, nós vamos ver as soluções. Todas as soluções. Todas as maravilhas. Todo o carinho. Toda a felicidade que se desdobra à nossa frente. Hoje, amanhã e sempre. E o Hamed trata de outro grupo muito interessante aqui. Ele fala dos muitos ricos. Labutam constantemente para acumular mais e mais. E afirmam que isso é necessário para assegurar a manutenção dos bens já amontoados, por previdência e cautela.
Olha como que a gente percebe, né, o olhar horizontal. Uma coisa vai justificando a outra. Eu preciso disso para me poder cuidar daquilo, para cuidar daquilo. E aí a gente vai vivendo, ou melhor, sobrevivendo, se enganando. Como diz Jesus, né? Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Estamos na posição de mortos. Mortos para Deus. E a gente estamos estudando o livro Os Mensageiros, lá no capítulo 23, 24 e 25, que fala da prece de Ismalha. Recomendo aos amigos relerem esses 3 capítulos. É sensacional. Eles estão lá numa enfermaria com mais de 1.900 irmãos dormindo. E pela condição de cada um, eles percebem que não adianta atuar, porque eles estão em sono tão profundo que ainda vão demorar muito tempo ali dormindo. E aí a Ismália faz uma prece maravilhosa, rogando ao Pai as bênçãos. E o André Luiz faz a narrativa da percepção dele dos flocos, das bênçãos divinas descendo sobre os trabalhadores que estavam ali. E esses flocos entram, se conectam com esses trabalhadores e brilham muito mais em direção a esses companheiros que estão ali adormecidos. E vão em direção. E desses 1.900, apenas 2 se levantam. 2 se levantam, acordam. O movimento divino é enorme. A providência divina é enorme. E a gente fica refletindo sobre por que ter medo. Mateus 6, de 31 a 34, Jesus fala: não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. O dia de amanhã por si mesmo trará o seu cuidado. O dia de hoje por si mesmo traz o seu cuidado. E o Hamed continua dizendo: esses muito ricos não se dão conta de que sua insatisfação é produto da ganância desmedida por alimentar crenças de escassez e míngua. Alimentar crenças. Mas aquele que tem a percepção do Pai tem a certeza da abundância. Os que têm crenças duvidam dessa proposta divina. Mas quem tem a certeza em Deus sabe da abundância. Sabe o que está passando hoje. Sabe que muitas das vezes solicitou a falta disso ou daquilo para que pudesse melhorar outros quesitos, trabalhar outros talentos. Não se dão conta de que sua insatisfação é produto da ganância desmedida, por alimentar crenças de escassez e míngua, e por acreditar que a riqueza é que os faz homens respeitáveis e consideráveis, pois ainda não tomaram consciência do que é ser e do que é ter. Do que é ser e do que é ter. E aí a gente se pergunta, eu me pergunto, eu tenho a consciência do que é ser e do que é ter? O que eu quero ser e o que eu quero ter? O que nós temos e o que nós somos? E aí nós vamos voltar a Mateus 6, 31. 30. Jesus fala assim: pois se o feno do campo que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. O feno, né? O feno. É cuidado do Pai, porque ele sabe o que vai produzir. Não vos aflijais, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos.
Não vos aflijais, diz Jesus, porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Quem são os gentios hoje? Quem são os que estão distraídos das coisas divinas hoje? Porque os distraídos, os gentios, é que se cansam por essas coisas, cansam no sentido de só buscar. E aí vai buscando, 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 e aí daí a pouco está cansado. Que faz aquele movimento diário, constante, de anos, e olha para um lado, olha para o outro, e fala assim, mas é só isso? Por que os gentios é que se cansam por estas coisas, de se preocupar com o que comerei, com o que beberei, com o que cobrirei? Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai, pois, primeiramente, diz Jesus, recomenda Jesus, buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas se vos acrescentarão. Gente, ele não está falando aqui de cobertor, ele não está falando de almoço nem de janta. Não é isso que Jesus está falando. Melhor, não é só disso que ele está falando. Não é só disso que ele está falando. Ele está chamando a atenção para que nós paremos de olhar horizontalmente e olhemos verticalmente. E com o conhecimento espírita que nós temos hoje, nós sabemos o que ele está falando aqui com muita assertividade. Não vos aflijais. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas, não é algumas, não, e todas as coisas que nós desejamos, nos serão acrescentadas. E aí a gente volta à primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. É. Gente, e eu não canso de dizer isso, que quando a gente se coloca na condição de pobre no sentido material, a gente se torna rico no quesito espiritual. É interessante a gente perceber que riqueza que a gente quer, que conforto que a gente quer, que tipo de cama que a gente quer dormir, que consciência a gente quer ter. Uma consciência leve, assertiva, operosa, ou aquela consciência de um pesadelo, de acordar de manhã nessa pilha de buscar as coisas que não são, que não constroem o reino de Deus. E aí no versículo 34 ele fala assim: e assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Né? Então a gente percebe que no Evangelho já tem todas essas reflexões. E aí os benfeitores vão tentando facilitar o nosso paladar, a nossa degustação. E o Hamed está fazendo isso nessa lição. E ele fala aqui agora de outro grupo. Ele fala assim: outros tantos buscam o poder como forma de encobrir o desgosto e de se autoafirmar perante o mundo, escravizando em plena atualidade criaturas simplórias e incautas para satisfazer o seu ego neurótico. Amigos, e aqui a gente precisa pensar em poder em todos os seus graus, em todas as suas graduações. Se eu tenho um cachorro, eu quero impor o poder. Se eu tenho dois, eu quero impor o poder. Quero me impor sobre isso. Se eu tenho irmãos, se eu tenho uma família, eu quero me impor. Olha que situação mais que traz responsabilidade. Se impor quer dizer que você vai ter que dar conta de tudo isso. Não é só o poder, não. Além do poder, tem a responsabilidade de manter. Mas a gente, em vez de buscar ter companheiros de viagem, parceiros,
A gente quer se autoafirmar. Eu sou. Aí vira o ego neurótico, como diz Hamed. Ego neurótico. E aí, o desânimo tomou tamanha dimensão em torno deles que acreditam que, mandando arbitrariamente e desrespeitando leis e limites dos outros, podem eliminar o desalento que sempre os ameaça. Ou seja, eles entram nessa onda de poder de ego neurótico para poder se alimentar disso, para poder eliminar a possibilidade de dividir. Ou seja, não percebeu ainda a beleza de sermos irmãos. Que é sempre essa questão de buscar a autoafirmação. Ele trata a Hamed de outro grupo muito interessante, que são jovens e adultos. Esses jovens e adultos buscam dissimular a insatisfação interior e, para isso, adquirem títulos acadêmicos, supondo que a outorga dessa distinção possa trazer-lhes permissão diante da sociedade para dominar e sobressair, com prestígio e capacidade que pensam possuir. A ilusão, né, dos títulos. O que ocorre, no entanto, é que não descobriram ainda o verdadeiro prestígio e capacidade, somente possíveis a partir do momento em que investirem em seus valores mais íntimos, em busca do autodomínio. E aqui é interessante que esses jovens e adultos, eles são filhos de alguém. São filhos. E esses pais, esses responsáveis, os educaram, os instruíram com qual finalidade? Porque muitas das vezes esses jovens e adultos, eles são conduzidos pelos seus familiares que os amam para buscar esse prestígio com o título acadêmico. Mas o propósito educacional de nós reencarnados é conduzirmos os filhos de Deus para os valores espirituais, para a sua melhora íntima, para a sua busca do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Insatisfação, diz Hamed, não se cura projetando-a sobre situações, sobre pessoas, sobre títulos, sobre poder, posições sociais, mas reconhecendo a fonte que a produz. Ou seja, eu preciso buscar analisar essa insatisfação para que eu conheça a fonte, a raiz, da onde que ela vem, por que que ela está crescendo e brotando em mim. E eu não posso adubá-la, eu não devo cultivá-la, eu tenho que tratá-la com o Evangelho, a consciência desperta, a busca do autodomínio. Nós trouxemos uma lição que está lá no Sinal Verde, a lição de número 31, o livro Sinal Verde, a psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz. E essa lição 31, ela fala de notas breves. E aí, para a gente trabalhar um pouquinho, né, essa insatisfação, buscar essas fontes, o André Luiz fala para nós assim: não perca tempo. Ponto. Não perca tempo. Não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Ore com fé. Fale com bondade. Não critique. Observe, construindo. Estude sempre. Não se queixe. Plante alegria. Semeie paz.
Ajude sem exigências. Compreenda e beneficie. Perdoe qualquer ofensas. Atenda à pontualidade. Conserve a consciência tranquila. Auxilie generosamente. Esqueça o mal. Esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Sensacional, né? Essas notas breves que o André traz para a gente. E aí a gente lembra de outra situação que a gente tem que se lembrar com muita frequência. Amigos, eu só posso ajudar o outro quando eu me torno uma pessoa melhor. Se eu quero ajudar o outro, eu preciso estar melhor, estar bem, estar satisfeito, estar bem posicionado, entender o que está se passando. Essa é uma grande necessidade nossa. Nossa. O Hamed finaliza a lição dizendo assim: Jesus de Nazaré, o sublime preceptor das almas, convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves, que ele fala lá, né? Se tu consegue ver a trave, o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no teu olho. Então aqui o Hamed fala: Jesus nos convoca a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixam avistar as causas reais de nossas insatisfações. Convoca-nos a distinguir e nos receita de forma implícita, olha que bom, hein? Nos receita de forma implícita o remédio ideal, através do autodescobrimento. Fazer emergir de nossas profundezas as matrizes de nossos comportamentos inadequados que provocam essa incômoda atmosfera de descontentamento e, a desenvolver-nos de tempos em tempos. Então, quando a gente tem esse olhar, esse desejo de fazer atender essa receita, nós vamos conseguir, sim, deixar de sermos insatisfeitos. Insatisfeitos. Eu trouxe um outro textozinho, com muito carinho, viu, gente? Outro texto do livro Responsabilidade, da dupla Divaldo e Joana de Ângeles, lá no seu capítulo 8, intitulado Tranquiliza-te em Deus, a Joana fala com a gente assim: com a experiência que ora te assinala a existência, eu peguei esse trechinho por causa disso. Com a experiência que ora te assinala a existência. Nós já temos muita experiência. Nós todos. Nós já sabemos muitas coisas. Com a experiência que ora nos assinala a existência, não te precipites em solicitações apaixonadas. Nem crives a bondade de Deus com apelos exorbitantes. Saber pedir. Nem crives a bondade de Deus com apelos exorbitantes, fora da necessidade atual. Coloca-te, diz a benfeitora Joana, em sintonia com o bem e pede paz de espírito, oportunidade de serviço, sentimentos de amor e dádivas de espiritualização. Desde que as coisas e ambições mundanas ficam, não raro, retendo seus possuidores nas malhas de pequenas e grandes perturbações.
pequenas e grandes perturbações. Então, o processo ele é muito salutar quando nós utilizamos as nossas experiências, os nossos conhecimentos. Isso precisa acontecer conosco. E aí, chegando ao nosso finalzinho, nós vamos voltar ao livro Sinal Verde, na lição 35. O livro é do Chico e do André Luiz. E na lição 35, gente, esse livro chama Sinal Verde, não é à toa, tá? Não é à toa que ele chama Sinal Verde. Na lição 35, intitulada Indagações no Cotidiano. Então, aqui o André Luiz está propondo para a gente que a gente faça algumas indagações no nosso cotidiano para que a gente possa diminuir as nossas insatisfações e ver melhor o dia a dia que a gente está passando. E ele começa assim. São várias perguntas, tá? Ele começa a primeira. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Nós acreditamos que o bem vai ser feito sem que a gente trabalhe para isso? Outra. Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Outra questão. Se estamos positivamente ao lado do bem, ao lado do Pai, ao lado do Cristo, se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Mais uma. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Como agiríamos? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras importunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Quem mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Essa é ótima, né? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? O que mais lhe atrai? O que você mais gosta? O que você mais busca? O que você mais tem? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito se você traz a consciência tranquila? Essa é ótima. Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito se você traz a consciência tranquila? É possível, diz André Luiz, que determinados companheiros nos incomodem presentemente. É possível. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Será que nós temos vivido nessa condição? Será que nós não somos o incômodo em casa, no trabalho, no trânsito, para com Deus? Será que a gente não está sabotando as coisas divinas? E ele finaliza dizendo: você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Olha que lindo! Olha que tocante! Você acredita que alguém pode achar a felicidade? Nós. Será que nós podemos achar a felicidade admitindo-se infeliz, vendo a infelicidade, não vendo a beleza, a grandeza do nosso Pai? É coisa boa, né? A gente poder refletir nessa sexta-feira um pouquinho mais sobre nós mesmos, essas questões do autodomínio, autoconhecimento, que é proposto para a gente todo dia. Amigos,
Nós chegamos ao nosso horário, nós vamos interromper, agradecendo muito a vocês, os ouvidos, as vibrações, aos nossos amigos da casa, aos nossos benfeitores, ao nosso anjo da guarda, por ter nos conduzido até esse estudo, essas reflexões. Que a paz